Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos. Chegamos à nossa terceira aula de processo civil, e hoje vamos mergulhar em dois princípios essenciais que moldam a atuação do judiciário: o princípio da razoável duração do processo e o princípio da primazia do mérito. Princípio da razoável duração do processo. Uma das maiores preocupações do Estado moderno, no que diz respeito à função jurisdicional, vai muito além de simplesmente garantir ao cidadão o acesso ao judiciário. A verdadeira meta é assegurar o acesso a uma ordem jurídica justa. E para que uma decisão seja considerada justa, ela precisa ser capaz de entregar ao cidadão, de forma efetiva e dentro de um tempo razoável, o direito que lhe foi reconhecido. É crucial não confundir celeridade, que é a rapidez da solução, com o acesso a uma ordem jurisdicional justa. Embora a agilidade seja fundamental, é preciso garantir ao cidadão, além da celeridade, o pleno respeito a todos os princípios e garantias a que ele tem direito. A razoabilidade do tempo no processo envolve, portanto, um delicado equilíbrio entre a agilidade processual e a garantia de um processo que seja justo e que permita a plena defesa de todos os interesses envolvidos. Princípio da primazia do mérito. O princípio da primazia do mérito é um pilar do nosso Código de Processo Civil. Ele assegura ao cidadão os cuidados necessários para que o Estado consiga, de fato, analisar e julgar a pretensão que foi apresentada, evitando a extinção do processo sem resolução do mérito. Esse princípio representa a supremacia do direito substancial, aquilo que realmente se discute na lide, sobre a rigidez das formas procedimentais. É importante ressaltar que os atos processuais, em regra, são não solenes. Isso significa que eles não dependem de uma forma pré-determinada pela lei, eles são, em essência, informais. O artigo 188 do CPC expressa essa ideia com clareza: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Ou seja, a forma é importante, mas a sua finalidade essencial é ainda mais valorizada. Para uma compreensão aprofundada da primazia do mérito, é indispensável conhecer a máxima da teoria das invalidades, não há nulidade sem prejuízo. Vamos a um exemplo prático: se um processo tramitou sem a devida participação de um membro do Ministério Público, quando sua intervenção era obrigatória, a nulidade desse processo só será decretada se o próprio Ministério Público, ao ser intimado, verificar que houve um prejuízo efetivo aos interesses que deveria tutelar. O artigo 279 do CPC detalha essa situação. Ele estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Contudo, o parágrafo 2º complementa de forma essencial, e a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Esse princípio, portanto, orienta o judiciário a focar na essência da controvérsia, impedindo que questões meramente formais impeçam o julgamento do mérito. É a prioridade do direito material, do que realmente importa para as partes, em detrimento de uma formalidade processual excessiva. O Código de Processo Civil atual traz diversos exemplos que ilustram a aplicação do princípio da primazia do mérito. O artigo 139, inciso 9, incumbe ao juiz a determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Isso significa que, antes de extinguir um processo, o juiz deve buscar corrigir suas falhas. O artigo 282, parágrafo 2º, é um dos grandes expoentes desse princípio: quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Se a decisão de mérito for benéfica para a parte, a nulidade sequer é declarada. O artigo 488 reforça essa ideia, e desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. O objetivo é sempre julgar o mérito quando o resultado for útil e favorável à parte. O princípio da primazia do mérito também tem um impacto fundamental na fase de recursos. O artigo 932, parágrafo único, do CPC, determina que, antes de considerar inadmissível o recurso,
o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Essa regra visa evitar que recursos importantes sejam barrados por meras formalidades, priorizando a análise do que foi discutido e alegado pelas partes. Chegamos ao fim de mais uma aula essencial sobre os princípios do processo civil. Compreender a razoável duração do processo e a primazia do mérito é fundamental para entender a busca do nosso sistema judicial por uma justiça efetiva e célere, que supere formalismos excessivos e foque no direito material. Espero que o conteúdo tenha sido claro e útil para seus estudos. Fiquem ligados para as próximas aulas do Jus Resumos. Até lá!